Olá, gente! A aula dessa semana vai ser mais na área da semântica. Semântica é o quê? Aquela parte da gramática que serve para estudar as relações de sentido, ou seja, de significado das palavras. Elas podem pegar as palavras hoje ou também fazer um estudo mais antigo das palavras. Portanto, nós temos dois tipos de semântica. Mas isso aqui não nos interessa neste momento, porque hoje nós vamos ver um certo efeito de sentido que certos textos trazem para nós, né? Que é preciso ter um pouco de atenção nesse tipo de texto que ele mexe com alguma coisa que ele quer dizer por trás daquelas palavras que estão ali, né? Às vezes, apenas uma única palavra ela pode transformar todo o sentido do texto, todo o objetivo do autor. E é esse trabalho que nós vamos fazer nas aulas desta semana, ok? Então nós vamos pegar um texto de um famoso escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Eu retirei esse texto, deixa eu pegar aqui na biblioteca, né? Eu peguei esse texto, esses textos, né, que estarão nesse material, deste livro aqui, ó, mostrar para vocês. O Filho dos Dias. É um livro bastante interessante que ele organiza esse livro em formato de calendário. Ou seja, para cada dia do ano, ele traz um fato insólito da história. Ou seja, alguma coisa que aconteceu de fato, aí ele faz uma crítica. Por quê? Porque o Eduardo Galeano, ele foi um escritor bastante crítico, principalmente da exploração dos países latino-americanos pelos países do hemisfério norte. Então ele tem de ser lido como alguém que em algum momento, né, lançará uma visão de mundo mais ácida, mais irônica. Olha, eu já dando pista da aula dessa semana. Então vamos ler o texto do Eduardo Galeano. Título: Grandiosos ou Grandalhões. Nós temos duas palavras que, à primeira vista, elas querem dizer algo enorme, algo grande. Porque ambos os vocábulos aqui vêm de grande. Só que um ele tem sentido sempre positivo, aí o outro ele pode ser utilizado em sentido pejorativo. Ou seja, pejorativo é quando a gente está criticando, quando nós estamos de certa forma caçoando, tirando sarro, zombando. Vamos lá então. Em 14 de abril do ano de 1588 foi vencida em poucas horas a Armada Invencível, a frota espanhola que era a maior do mundo. Vemos nesse primeiro parágrafo do Galeano que ele faz um tiro só até o ponto final, só tem um ponto final nesse primeiro parágrafo. Então ele é extremamente o quê? Objetivo, sem muita conversa. Ele já tasca ali, mas tem uma palavra ali que está conflituando com a ação verbal. Foi vencida. Se foi vencida, essa armada não era invencível. Só que de onde vem esse nome, Armada Invencível? Foi a própria Espanha que deu esse nome à sua frota de navios de guerra. Ou seja, a própria Espanha tinha para si que a sua frota, que a sua armada não poderia ser derrotada por ser grande e por ser, né, belicosa, guerreira demais. Só que aconteceu o improvável e isso aí mostrou que a armada era tudo menos invencível. Agora no segundo parágrafo, no mesmo dia, mas no ano de 1628, o mais poderoso navio de guerra da Suécia, o Vasa, também chamado de Invencível, afundou em sua viagem inaugural. Não chegou nem a sair do porto de Estocolmo. Vejam só, outro que foi chamado de Invencível afundou. Era tudo, menos invencível também. E, na noite de 14 de abril do ano de 1912, chocou-se contra um iceberg e foi a pique o navio mais luxuoso e mais seguro, humildemente chamado de Titanic.
Esse palácio flutuante tinha poucos botes salva-vidas. Seu timão era tão pequeno que acabou sendo inútil, seus vigias não usavam binóculos e seus alarmes de perigo não foram ouvidos por ninguém. Temos aí o que? No terceiro e último parágrafo, temos um outro fato de um outro navio que também foi considerado insuperável por causa do nome Titanic. Titanic significa, em português, titânico. Titânico, por sua vez, é o que? Aquilo que remete aos titãs, aqueles deuses gregos imensos, enormes, que são os pais dos deuses gregos que nós conhecemos bastante. Né? Os titãs eles eram considerados também invencíveis, imensos, indestrutíveis, mas conta a mitologia grega que foram derrotados pelos deuses do Olimpo. Então, Titanic ele foi concebido com essa ideia de ser o navio mais fantástico já feito no mundo. E por causa disso, houve até quem disse que nem Deus afundaria o Titanic. E nós vimos o quê? Nós vimos que a arrogância, que a presunção causou a morte de milhares de pessoas. Então, o texto acima pertence ao escritor uruguaio Eduardo Galeano, de 1940 a 2015, que ele viveu. Um autor que, ao lado de textos jornalísticos, objetivos e impessoais, faz severas críticas à exploração dos países ricos. O destaque desse texto fica por conta da ridicularização que Galeano faz diante de elementos considerados admiráveis. Ele ridiculariza já no título grandiosos ou grandalhões. Grandioso é algo positivo, foi como eu falei. Magnífico. Já grandalhão, além do tamanho exagerado, tem sentido de desajeitado, mal feito e até desajustado. O que o Galeano faz nesse texto, então? Ele faz uso de uma forma de escrita chamada ironia. Essa palavra ironia, ela tem origem grega. Ironia ou antífrase é uma forma de escrita utilizada para se dizer algo por meio de expressões que, de propósito, indicam o contrário daquilo que foi dito. Ou seja, ironia trabalha com a ridicularização de algo. Quando tu tira algo lá do seu posto alto e tu o coloca em uma situação humilhante. A palavra ironia, ela é de origem grega. Em grego falava-se eironeia, que significa dissimulação ou fingimento. E também antífrase também vem do grego, que significa antifrase, ou seja, expressão contrária. Vamos então às questões sobre o texto. Lido o texto acima, responda às questões. Além do título, quais ironias o autor traz? Ironia da armada invencível, do Vasa também ser invencível. Então, o uso do adjetivo invencível duas vezes é um traço irônico dessas duas histórias. E também o advérbio humildemente, que quem fez o Titanic era tudo, menos humilde. O que o substantivo Titanic significa ao nomear uma embarcação? Foi como eu falei, dos deuses gregos primordiais, que foram os primeiros, os titãs, algo imenso, grande. O que significa o uso do advérbio humildemente? É um traço de ironia do autor. O que se esperava de um navio tão imponente e grande como o Titanic? Que ele fosse o quê? Indestrutível, que ele fosse a embarcação mais maravilhosa do mundo. Por causa disso que, lá no último parágrafo, ele chama o Titanic de palácio flutuante, ou seja, dado o conforto que ele exibia. Temos depois um outro texto do Eduardo Galeano, chamado O Profeta Mark. Mark Twain havia anunciado: eu cheguei com o cometa Halley em 1835. O cometa voltará em 1910 e eu espero ir embora com ele. Sem dúvida, o Todo-Poderoso disse: eis aqui duas anormalidades inexplicáveis. Chegaram juntas haverão de ir. O cometa visitou a Terra num desses dias de 1910.
Twain, impaciente, tinha ido embora um mês antes. Temos também um texto que o Galiano fala sobre o poeta norte-americano Mark Twain, que ele é bastante famoso dentro principalmente da literatura combativa contra o racismo, e também ele tem uma personagem bastante forte na literatura infanto-juvenil, que é o Tom Sawyer. Eu tenho um livro dele, mas não estou com ele à mão aqui. Muito livro, né? Então eu me perco às vezes. Mark Twain foi um poeta, foi como eu falei. Quando o escritor morreu, um mês antes do cometa Halley visitar a Terra, coincidiu com o que ele gostaria? Não. Ele morreu em 1910, no mesmo ano que o Halley voltaria à Terra, e não coincidiu por um mês. Quem seria o Todo-Poderoso? Deus. Aí, essa parte fica, sem dúvida, o Todo-Poderoso diz. Isso é o que? Ficção. Porque todos os outros elementos do texto, eles são o que? Verdade. Porque foi dito mesmo pelo Mark Twain. Só que o Galiano, por ser um escritor que faz uma mistura de algo jornalístico com algo, né, da imaginação, ele mescla, ele mistura essas duas percepções do mundo. Qual palavra indica o tom irônico do autor no texto? A palavra impaciente, porque Mark Twain não foi impaciente porque ele quis morrer logo. Aconteceu, foi um acaso, foi uma fatalidade, mas o Galiano chama isso de impaciência, um tom irônico, claro. Aí vamos relembrar o que é denotação e conotação? Sim, denotação é o que? Aquele sentido normal da palavra, aquele sentido padrão da palavra. Por exemplo, temos a palavra flor. O que é flor? Flor é aquela parte da planta que costuma ser vistosa, colorida, e quando tu fala assim, eu peguei uma flor na rua. Quando tu constróis uma frase assim, a palavra flor ela tem o seu sentido normal, que vem à mente de qualquer um. Agora, quando tu chama alguém de flor, tu não está querendo dizer que essa pessoa ela é a cara de uma flor. Não. Ela tem o que? Alguns traços delicados, belos, que fazem lembrar esses traços da flor. Então, é nessas duas frases, ó. Eu peguei uma flor e tu és uma flor. Nós temos duas frases que fazem uso diferente da palavra flor. A primeira faz o que? O uso normal da palavra flor. Isso se chama denotação. Já a outra frase faz um uso diversificado, que é a conotação ou sentido figurado. Vamos então aos exercícios? Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba nunca. O substantivo bateria está no sentido normal, denotativo? Qual é o sentido de bateria? Aquilo que fornece energia a certos aparelhos, como telefones, né, celulares, como rádio, né, a bateria do carro. Só que nessa frase a bateria não é esse tipo de sentido. Bateria ali é o que? É o vigor da criança. Então não está no sentido denotativo, está em sentido conotativo ou conotação. O que o autor quis dizer com a bateria dele não acaba nunca? Que a criança parece que não cansa, parece que ela não desliga. Vamos ali ao outro. Ó, Chico, você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Antes de responder às perguntas, saiba que doença de Chagas é uma infecção causada por um protozoário, que é um organismo microscópico unicelular, que pode ser transmitida pela picada de um inseto chamado popularmente de barbeiro. Né? O substantivo barbeiro tem qual sentido no segundo quadrinho de Chico Bento? Aqui o Chico ele faz uma confusão, porque a professora falou sobre a doença de Chagas, que é transmitida também pela picada desse mosquito chamado barbeiro. Só que o Chico Bento entendeu que era barbeiro aquele que faz a barba, que corta cabelo. Houve uma confusão de sentido. A fala das personagens está de acordo com a norma culta, aquela que nós aprendemos aqui na escola? Não. Isso aí é o que? É a forma popular, é a linguagem coloquial. Como você redigiria
escreveria os diálogos acima. Nós, pela norma culta, nós escreveríamos assim, Chico, vírgula, você está muito cabeludo. Precisa cortar, com R no final, cortar o cabelo. Eu não quero, vírgula, mãe. Seria pela norma coloquial. A professora falou, com U, que o barbeiro transmite a doença de, com E, Chagas, com S no final. Isso seria pela norma culta. Vimos em aulas passadas formas de variação linguística. Que tipo de variação acontece na tirinha acima? Aquela variação geográfica, ou chamada diatópica, que é o quê? Aquele tipo de uso da língua que é característico de certas áreas do nosso país. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e um super beijo para vocês.